Boa noite a todos. Meu nome é Danilo, tá? Sou professor de língua portuguesa e nós vamos fazer uma série de questões para concursos novos e tudo mais. E para a gente fazer um esquenta, vamos dizer assim, de como que pode ser a prova, a gente vai fazer as provas passadas. E a prova que eu escolhi foi a da PMDF 2018, tendo em vista que a PMDF 2022 já tem banca escolhida, tá? É a OCP. E essa prova vai vir, galera. Então, para a gente entrar no espírito aí da PMDF, a gente vai resolver a prova de soldado de 2018. Tranquilo? Tendo em vista que, se você vir essa videoaula, você pode ter aí a noção, né, do que é cobrado na IADES, tá? E não ficar preso só à questão da PMDF, mas provas que vão ser feitas pela IADES, tá bom? Então, vamos lá. Meu Instagram é Danilo Lucas.bfr. Tranquilo? Me sigam lá, vão ter dica de português, vai ter dica de outras coisas e vamos cair para dentro. Vamos ao texto. Texto 1 para responder as questões de 1 a 3. Esse texto é um texto, galera, de leitura obrigatória, tá certo? É de leitura obrigatória. Por quê? Porque é um texto do Nicolau Maquiavel, é o Príncipe, e esse texto traz muitas nuances do que é um estado político e tudo mais. Então, você que quer conversar de política, você que quer desenvolver melhor as suas percepções políticas, esse texto é fundamental. Eu recomendo muito que vocês o leiam, tudo bem? Então vamos lá. Entre todos os soberanos, o príncipe novo é o menos capaz de escapar à fama de cruel, já que os estados recentes são cheios de perigo. Todavia, convém ser comedido nas convicções e na ação, sem deixar tomar pelo medo, procedendo com temperança e humanidade, de modo que a excessiva confiança não o torne incauto, nem a desconfiança em excesso o torne intolerável. Primeira observação, galera, é necessário que vocês leiam textos diversos, tá certo? Por quê? Para você melhorar seu vocabulário, tá certo? Olha só que palavra legal, incauto. Imagina você chegar em uma roda e falar, olha, você está se tornando incauto. As pessoas vão falar, nossa, olha só como é que ele fala bem. E às vezes o significado real da palavra é bastante simples. Outro porquê, outro motivo de eu estar fazendo essas questões é o seguinte, eu achei muitas questões na internet da prova da PMDF ADES 2018, só que todas respondidas em gabarito extraoficial. Isso significa que as pessoas não tiveram, os professores não tiveram o cuidado, não por querer, mas pela aquela correria de você corrigir a prova em gabarito extraoficial, de tornar a prova um pouco mais didática para vocês entenderem. Principalmente essas aulas é para quem está começando, tá certo? Quer estudar para a PMDF, quer fazer a PMDF, você vai passar na PMDF, é necessário que você veja a última prova, tá? E já vai estudando, ver o que você consegue responder, o que você não consegue responder, porque é assim que você se prepara antes do edital e fazendo uma regressão, né, nas questões, para você fazer uma perspectiva do que vai cair, do que não vai cair, do que você sabe, o que você não sabe, e fazer as expectativas para que você seja aprovado. Tudo bem? Por isso, aí a resposta real, né, de eu estar fazendo esta série de questões respondendo a prova, tá certo? Então vamos lá. Incauto, né, significa, galera, desprecavido, tá certo? Aquele que não sabe de muita coisa. Todavia, é um conectivo adversativo,
Então vamos só entender esse primeiro período. Olha só, ele fala o seguinte: entre todos os soberanos, o príncipe novo, e aqui tem um detalhe bastante importante que você precisa se ater. Olha só que interessante. Troca esse marca-texto. O príncipe novo. Entre todos os soberanos, o príncipe novo. O que significa esse negócio de príncipe novo? É o príncipe que é novinho, que tem pouca idade? Não. É o príncipe que acabou de se tornar príncipe. É aquele que acabou de tomar o seu lugar no trono, tá certo? Entre todos os soberanos, reis e tudo mais, o príncipe novo, ou seja, o mais recente tornado príncipe, é o menos capaz de escapar à fama de cruel, já que os estados recentes são cheios de perigo. Porém, todavia, contudo, entretanto, ele dá uma informação de cunho negativo. Todavia, convém ser comedido. O que é comedido? É tranquilo. É o mesmo que tranquilo. Convém ser tranquilo nas convicções e na ação, sem deixar tomar pelo medo, procedendo com temperança, que é diferente de temperamental, ou seja, se a pessoa é temperamental, ela age por um impulso temperando. Temperança é agir com calma, com paciência, pensando no que vai fazer, e humanidade, de modo que a excessiva confiança não o torne desprecavido de alguma coisa, não o torne incauto, nem a desconfiança em excesso o torne intolerável. Tá certo? Então ele vem com uma perspectiva negativa, depois ele vai para algo mais positivo. Olha só, a gente tem que ser comedido nas convicções, nas ações, sem deixar tomar pelo medo. Não, a perspectiva é positiva. Por isso essa diversidade. Então vê que a adversidade é justamente ele dar uma negação positiva ou negativa e posteriormente ele inverte toda essa situação aí que antes ele colocou. Isso tudo para fazer sentido no período, perfeito? Daí nasce uma controvérsia. Qual seja se é melhor ser amado ou temido? Pode-se responder que todos gostariam de ambas as coisas. Porém, outra conjunção adversativa, como é difícil conciliá-las, é bem mais seguro ser temido. Ou seja, é melhor você ser temido do que você ser amado, tá? Caso venha a faltar uma das duas. Por quê? Aí ele explica. Tá? Esse porquê é explicativo. De modo geral, pode-se dizer que os homens são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, avessos ao perigo, ávidos de ganho. Assim, enquanto o príncipe agir com benevolência, eles se doarão por inteiro, oferecerão o próprio sangue, os bens, a vida e os filhos, mas só nos períodos de bonança, como se disse mais acima. Entretanto, outra adversidade. Quando surgirem as dificuldades, eles passarão a revolta, e o príncipe que confiar inteiramente na palavra deles se arruinará ao ver-se despreparado para os reverses. Pois as amizades que se conquistam a pagamento, vou colocar até aqui, a pagamento, e não por grandeza e nobreza de espírito, são merecidas, mas não se podem possuir e nem gastar em tempos de adversidade. De resto, os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar a outro que se faça temer, porque o amor é mantido por um vínculo de reconhecimento. Mas, como os homens são maus, e aqui ele coloca mal com U, tá? Ele coloca mal com U. Isso significa o seguinte: mal com U é diferente de bom. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, cara, como o homem é ruim mesmo, tá? Como o homem é perverso, é ruim, não se pode confiar em homens, não. Beleza? Porque eles aproveitam-se da primeira ocasião para rompê-lo. Rompê-lo em benefício próprio, ao passo que o temor é mantido pelo medo da punição, o qual não esmorece nunca. Então, olha só.
vamos aqui analisar este período para frente. Pois as amizades que se conquistam a pagamento e não por grandeza e nobreza de espírito são merecidas, mas não se podem possuir nem gastar em tempos adversos. De resto, os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar o outro, que se faça amar o outro, que se faça temer. Alguém que se faça amar ao outro, que se faça temer. Porque o amor é mantido por um vínculo de reconhecimento. Mas como os homens são maus, aproveitam-se. Quem aproveitam-se? Quem aproveitam-se? Os homens. Perfeito? Os homens. Os homens. Da primeira ocasião para rompê-lo. Rompê-lo quem? Rompê-lo quem? O reconhecimento. Esse vínculo de reconhecimento. Tá certo? Em benefício próprio, ao passo que o temor é mantido pela punição, o qual não esmurece nunca. Então, vamos para a questão número 1. O texto apresentado consiste em fragmento de uma obra filosófica clássica, a qual remete à concepção política do autor e retrata aspectos da conduta do homem que governa. Com base nisso, nas ideias apresentadas no texto, infere-se que são conviáveis as amizades por interesse, visto que a troca de favores, errado. Olha lá o que ele fala. As amizades se conquistam a pagamento e não por grandeza e nobreza de espírito são merecidas, mas não se podem possuir e nem gastar em tempos adversos. Ou seja, não se pode confiar. Não se pode haver confiança nisso. B. Pertencem fortes às alianças mesmo em tempos de adversidade? Errado. Está lá no mesmo parágrafo. Olha só. Menos escrúpulos em ofender alguém que se... Pois as amizades se conquistam a pagamento, e não por grandeza e nobreza de espírito, são merecidas, mas não se podem possuir nem gastar em tempos adversos. Tá? Apresenta salvaguardar ser temido que ser amado, pois não se pode confiar nos homens. Questão correta. É melhor você ser temido do que você ser amado, porque não se pode confiar nos homens. E aí a gente tem aquele pensamento, né? Quando a gente olha assim para alguém e fala, poxa, você não confia em ninguém, você é maquiavélico. Vem justamente dessa obra, tá? Vem justamente dessa obra aí. É mais fácil maltratar quem se teme do que quem se ama? Não. Olha lá. O temor é mantido pelo medo da punição, o qual não esmorece nunca. É mais fácil você maltratar alguém que se ama do que alguém que se teme. Né? Que se teme. Então, a questão está equivocada. São facilmente rompidos acordos determinados pelo temor? Não, porque esse não esmurece nunca. Questão errada. Então, a questão correta é o comentário, né? A letra correta da questão 1 é a letra C. Vamos para a próxima. Considerando o contexto e a coerência das informações do texto, é correto substituir o vocábulo numa questão de sinonímia clássica, substituição de palavras que tenham o mesmo sentido, tá? Comedido por atrevido? Não. Comedido é tranquilo, calmo. É o contrário, é o antônimo de atrevido. Incauto por desprecavido ou